paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos prosseguir com a nossa leitura. Estamos aqui com o livro Deus trabalha no turno da noite. Enquanto descansamos, os atos de amor do Pai, Ele é realizado por nós enquanto estamos dormindo. Capítulo 2, o título diz: Ele está investigando áreas ocultas do meu coração. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de alguma coisa. E nem sabes que tu és infiel. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Joyce e eu estávamos procurando uma casa nova, e a ideia me preocupava. Não se trata de não querermos nem precisarmos de um novo lar. Nós havíamos morado na mesma vizinhança, na mesma esquina, nos mesmos cômodos apertados e sem quintal durante 15 anos. A casa, no entanto, apesar de pequena, era bonitinha e nós sentíamos gratos. Mas bonitinha e pequena, deixa um sujeito irritado depois de uma década e meia. E estávamos prontos para agradecer por algo novo. O que me preocupava era o medo de cometer um erro. Eu sabia que Joyce tinha uma lista das coisas que nossa família iria precisar em uma casa e que eu tinha de ficar alerta quanto aos pontos essenciais, porcas e parafusos, tipo de estrutura, etc. Mas eu sou um pregador, não um carpinteiro. Como poderia ter certeza de que não iríamos comprar algo que viesse a desmoronar em cima da gente depois de 5 anos? Você sabe o que acontece com as casas velhas. Há coisas que não deveriam estar lá, mas estão. As coisas que deveriam estar e não estão. E este velho pastor sabe tantas sobre coisas quanto sabe sobre salto com vara ou navegação com sextante. Confiei meus temores a um amigo íntimo e ele apenas sorriu. Ron, disse ele, quando estou caçando patos, pego a picape e levo comigo minha espingarda e meu cachorro fiel, o Rex. Quando estou procurando um carro novo, jamais me esqueço de ler o último exemplar de Conselhos ao Consumidor. E quando é uma casa que procuro, nunca deixo de falar com o velho tio Ernie. Tio Ernie? Pensei. Bem, por que não? Ele deve saber muito mais do que eu. Perguntei delicadamente se podia tomar emprestado o tio Ernie durante uma tarde de sábado, a fim de examinar uma casa no campo anunciada no jornal. Eu teria perdido emprestado o cachorro Rex também, se achasse que ele seria útil. Meu amigo disse, deixa comigo. O tio Ernie chegou pontualmente com seu rosto gasto pelo tempo em uma picape General Motors, confortavelmente surrada e com um sorriso amável de dentes separados. Ele usava um boné de beisebol, que já vira dias melhores, uma camisa de flanela verde e calças jeans com um daqueles marcas em anel no bolso da direita, mostrando que gostava de mascar fumo. Quando estávamos a caminho para ver a casa, tio Ernie ficou falando sem parar sobre os anos da Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, sua opinião sobre cada presidente desde Ike, como restaurou um carro velho, e finalmente o que procurar em uma casa sólida. Quando paramos na pequena casa campestre, minha mulher e eu ficamos agradavelmente surpresos. Nós dois olhamos para a casa, olhamos um para o outro e sorrimos. Do assento de trás, tio Ernie deu uma risadinha. O corretor que já estava lá, e entramos então apressado com o tio Ernie a tiracolo, ansiosos para ver o interior da linda casa branca da fazenda. Enquanto examinávamos os quartos, tomávamos as medidas e apreciávamos a vista, Ernie encostava o nariz nos batentes das portas, resmungava debaixo das pias e parecia querer subir pela chaminé. Enquanto ia mostrando os aposentos da casa, o corretor olhava de esguela para o nosso pequeno amigo. Quando Ernie começou a bater o pé em volta do toalete,
Me senti embaraçado. E agora? Pensei. Será que ele não está exagerando um pouco? De repente, sem esperar, ele desapareceu. Para onde será que ele foi? Imaginei. Está no armário? Está no sótão? Na chaminé? Esquecemos-nos dele por algum tempo, enquanto discutíamos as opções financeiras com a agente de bens imobiliários. Joyce e eu gostávamos de conversar sobre um assunto antes de tomar uma decisão séria, mas na verdade tudo parecia ótimo. Eu não conseguia reprimir um sentimento de entusiasmo pela casa. Quando chegou a hora de apertar a mão e dizer adeus, o tio Ernie não estava à vista em lugar nenhum. Fomos para a varanda, ainda conversando com o corretor. Nada do Ernie. Descemos devagar a rampa da garagem, ainda nada. O que ele fizera? Pegar a carona de volta para casa? Finalmente, quando chegamos perto do carro, a cabeça dele apareceu subitamente em uma pequena abertura do alicerce. Então, com um boné de beisebol torto, ele rastejou pelo espaço livre sob a casa. Com uma piscadela e um aceno de cabeça, tio Ernie entrou no assento de trás. A princípio, a viagem de volta foi silenciosa. Minha mulher e eu não pudemos esconder nosso espanto. Entreolhamos-nos com as sobrancelhas levantadas. O tio Ernie estava coberto de poeiras e teia de aranhas da cabeça aos pés. E havia uma folha seca grudada no cabelo ralo que aparecia por baixo do boné. Finalmente pigarreei e fiz a pergunta óbvia. Olha, Ernie, ficamos imaginando o que estava fazendo debaixo da casa enquanto examinamos os quartos. Pensamos que iria ficar olhando a casa conosco. Tio Ernie estendeu a mão para o rolo de fumo. Depois, aparentemente lembrando que estava na companhia de um pregador, restringiu-se visivelmente. Olhe, filho, a casa era bonita do lado de cima, com toda aquela tinta fresca e bugigangas. Mas tudo isso é apenas a cobertura do bolo. Só porque a cobertura é bonita, não significa que o bolo é gostoso, não é? Tudo que está do lado de fora é fácil consertar e ajeitar. Algumas coisas mais importantes a serem vistas, porém, estão debaixo da casa. É preciso verificar quanto à existência de cupim, roedores, deterioração por fungos, etc. É também necessário verificar os alicerces, os encanamentos e os dutos. Olhem, detesto decepcionar vocês, mas esta casa está nas últimas. É uma verdadeira armadilha. Um poço sem fundo para levar embora o seu dinheiro. Eu não a compraria de jeito nenhum. E agora, que tal almoçarmos? Joyce e eu ficamos surpresos e também desapontados. Era uma casinha tão aconchegante e alegre, com uma vista belíssima. Era branca e eu sempre gostei de casas brancas. Tinha uma varanda exatamente como as casas em Minnesota, onde eu cresci. No fundo havia uma linda macieira e amores perfeitos nos canteiros. As cortinas da cozinha eram franzidas. Ela tinha personalidade. Podíamos ver nossa família se acomodando perfeitamente ali dentro. E mais ainda, tínhamos dinheiro para comprá-la. No entanto, porque havíamos tido o trabalho de tomar emprestado o tio Ernie. Não entendíamos nada de construção e das necessidades estruturais por baixo da casa. Por mais difícil que fosse admitir, tio Ernie provavelmente esteja certo. Toda a maquiagem podia ser melhorada com um toque superficial. Se você não souber o que deve procurar e exatamente onde deve olhar debaixo do assoalho entre as paredes, não poderá ver todas as falhas e danos irreparáveis sofridos pela casa através dos anos. O ponto das investigações de Ernie, tive finalmente de admitir, é que elas não foram superficiais. Ele sabia o suficiente para verificar tudo. E pelo preço de um sanduíche e um milkshake, ele sem dúvida salvou a família Merroy de muitos problemas. O tio Ernie é um ótimo inspetor de casas porque sabe que o valor de um imóvel não está naquilo que pode ser visto, mas no que não aparece. Ele sabe que tinha tinta branca, papel de parede florido e amores perfeitos ao longo da estrada. Assim como cortinas franzidas e anjos nas janelas não significam muito no contexto final. Ele sabe que ao examinar o sótão,
Você fica sabendo se a estrutura é sólida. Sabe que olhando debaixo da varanda, pode observar se os alicerces estão bem firmes. Sabe se a casa vale o preço perdido e pode dizer com um olhar o que está certo e o que está errado. Ele teve anos de experiência observando por sobre as vigas e debaixo das tábuas do assoalho. No entanto, ele não é o único que sabe se arrastar por debaixo das casas ou verificar chaminés. A doutrina do exame do coração foi uma das mensagens mais controversas que Cristo trouxe ao mundo. Em uma cultura onde as aparências externas eram tudo, Jesus abalou os líderes religiosos desde a cabeça até os pés, bem calçados em sandálias. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 25, 28. O Senhor sabe que mesmo que uma coisa seja bonita e bem arrumada por fora, isso não significa que ela seja também assim por dentro. Ele sabe que quando alguém carrega uma Bíblia, usa um terno de 3 peças ou sorri como Madre Teresa de Calcutá, isso não significa que esse indivíduo seja piedoso e digno de confiança. Ele sabe que a verdadeira medida do homem ou da mulher não está na carteira, no rosto, no seu currículo ou em sua personalidade agradável. O valor da pessoa está naquilo que você não pode ver. O profeta Samuel foi obrigado a engolir essa verdade quando o Senhor enviou ao rancho do criador de ovelhas, Jessé, para ungir o novo rei de Israel. Jessé tinha sido abençoado com 7 filhos de bela aparência e um irmãozinho insignificante que pastoreava o rebanho nos montes. Quando o mais velho foi apresentado a Samuel, o idoso profeta se empurrou na cadeira e fez um sinal de aprovação com a cabeça. Ali estava um bom material para o trono. Que magnífico espécimes de homem! Seus ombros eram largos, seu sorriso mostrava dentes brancos e brilhantes, e tinha uma bela barba encaracolada. Salve o chefe! A mão de Samuel devia ter se dirigido para o óleo da unção, quando a voz do Senhor o deteve. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Deus sabe que há mais em uma vida do que uma boa aparência, e Ele sabe que aquilo que você vê não é necessariamente o que obtém. Nossa cultura é mais obcecada pelo exterior do que a do primeiro século. Gastamos bilhões de dólares por ano em cosméticos, roupas de grife, calçados esportivos certos, poções para os cabelos, salões de bronzeamentos e centros de regime, tudo para nos dar uma boa aparência. Todavia o próprio Davi, o jovem esquecido pelo pai, pelos irmãos, por Samuel e por quase todo mundo, mas não pelo Senhor, disse: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmos 5, 6. Ele escreveu novamente em Salmos 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi reconheceu que aquilo que impressionava as pessoas não impressionava Deus. Só porque uma casa tem um jardim bem tratado e placas e quadros cristãos na entrada, não significa que a família lá dentro não está se deteriorando. Só porque um homem se levanta para ensinar a Bíblia e inspira confiança, deixando cair pérolas de sabedoria em uma voz bem modulada,
não significa que o seu coração não esteja tão morto quanto madeira petrificada. Só porque você se ocupa das atividades da igreja, carrega uma Bíblia no painel do seu carro, ouve emissoras cristãs e sabe falar como um cristão, isso não significa que corrigiu todas as falhas estruturais profundas e provavelmente perigosas em sua alma. Ouça o que o Senhor disse a um grupo de crentes confortáveis, de boa aparência em Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infiel, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3, 17 e 18. O Senhor sabe que está em nossa vida, que não deveria estar, e que não está, mas deveria estar. Ele vê o que é óbvio, o que se encontra oculto. Enquanto outros talvez avaliem nossa vida pelas medidas externas, a luz brilhante do dia, o Senhor está ocupado no turno da noite, trabalhando nas áreas escondidas que os outros não podem ver. Isso me consola, pelo menos de duas formas. Primeiro, é encorajador lembrar que Ele vê os pontos positivos em meu coração, que ninguém mais observa ou nota. O nosso mundo não considera os valores, os compromissos e fidelidades prioridades absolutas, mas Deus considera. O mundo não vê aquelas decisões angustiosas tomadas em segredos, mas Ele vê. O mundo não vê as vitórias em minha vida mental, mas Ele vê. O mundo não toma conhecimento de minha fidelidade a uma promessa sussurrada, mas Ele toma. As coisas ocultas significam tudo para Ele. Ele vê através da tinta gasta do papel de parede rasgado da minha vida para me dar crédito pela madeira em bom estado debaixo deles. O segundo consolo é que o Espírito Santo me ajuda a identificar as áreas em minha vida que necessitam de polimento e ajuda antes de se tornarem problemas sérios. Ele trabalha em mim. Há ocasiões em que sinto que Ele me deixou no escuro e penso que não poderei achá-lo. De repente ouço um baque, um som, e sinto algum movimento nas áreas mais profundas do meu espírito. Ele parece surgir repentinamente dos lugares mais extraordinários em minha vida. Então, como o tio Hérnio, Ele me conta o que encontrou e o que precisa ser feito. O Senhor não é somente o inspetor supremo, mas também o empreiteiro geral. Algumas vezes parece que aquilo que Deus está fazendo é uma obra errada na hora errada. É comum não percebermos sequer o seu trabalho. O fato é que a obra que está fazendo se encontra provavelmente nos espaços nas quais é preciso rastejar, ou entre as paredes, ou no sótão das nossas vidas. Assim como o valor de uma casa não está em sua beleza, mas em sua estrutura e fundamentos, o valor de nossas vidas não está naquilo que é visível, mas no invisível. A parte essencial de nossa vida é oculta, a parte que parece estar no escuro. Essa parte só Deus vê, essa parte só Ele inspeciona. Não posso imaginar o Senhor de macacão com um cinto cheio de ferramentas. Lembre-se, Ele era carpinteiro, ou carregando uma lanterna. Entretanto, de certo modo, é isso que Ele faz. E faz isso sem qualquer nova tecnologia ou ferramentas. Faz do jeito tradicional, mediante uma visita pessoal, investigações e consertos responsáveis. Você sabe que tipo de lanterna Ele usa nos lugares escuros e ocultos, rastejantes da sua vida? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus 4, 12, 13. Os pedaços mais difíceis da minha vida são aqueles em que não vejo Deus trabalhar em mim. Mas Ele está trabalhando, pois afirma isso. Ele pode estar verificando os pontos poucos notados em minha vida, para certificar-se de que posso enfrentar os estresses e tormentas que sabe que virão. Não fique desanimado quando não houver grande novidade em sua vida, que todos possam notar e admirar. Papel de parede e tinta, afinal de contas, são bem finos, mas a boa e sólida reconstrução, feitas no sótão e debaixo das tábuas do chão, é o tipo de trabalho que irá resistir ao teste do tempo e da eternidade. É o tipo de trabalho que Deus e o tio Ernie valorizam mais do que tudo. Louvado seja Deus. Terminamos mais um capítulo, sabendo que Deus conhece cada detalhe da nossa vida e está cuidando do que é oculto e está reformando aquilo que precisa de reforma em nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está trabalhando na tua vida.